Então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Alan Moraes. Eu sou professor da disciplina de Direito Processual Penal, Atividade Persecutória e Defensiva. Então, hoje nós iremos trabalhar o tema atos de comunicação processual, tá? Então, as formas de comunicação processual, entendendo aí o que é que significa uma citação, uma intimação, uma notificação, entender mais ou menos as diferenciações, entender o que é que significa, por exemplo, crise de instância. Trabalharemos também ainda as espécies, as formas de citação, citação por hora certa, citação editalícia, a chamada citação por edital, carta rogatória e por aí e assim por diante, tá? Então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, né, dos atos de comunicação processual, registrando que a comunicação do processo ela pode ser feita de atos distintos, que serão praticados de acordo com a sua finalidade. E nesse sentido, aparecer na tela para vocês aí, os atos de comunicação eles poderão se revestir-se de caráter de citação, intimação ou notificação. Você vai perceber aí no seu Código de Processo Penal, acho que é interessante até explicar para os alunos a topografia desse instituto no bojo do CPP. Vocês vão poder encontrar aí das citações e intimações no Código de Processo Penal, a partir do artigo 351 até o artigo 369. Uma coisa você vai perceber que o Código de Processo Penal ele não é tão uniforme assim na indicação do nome de cada um desses atos. Ele não faz uma diferença muito clara, muito objetiva entre notificação, citação e intimação. Enquanto a citação aí, ela visa dar ciência da imputação ao acusado, chamando ele para se defender, a intimação seria, a grosso modo falando, uma comunicação à parte que já explicando para ela, informando para ela que já foi praticado um ato no processo, enquanto a notificação seria a comunicação para que a parte ou aquele interessado possa adotar uma conduta positiva, um fazer, para que ele venha realizar uma atividade, né? Você, caso ele queira, até porque trata-se de um ônus. Então vocês vão perceber que isso não é bem muito claro no CPP. E lembrando que a citação, a intimação, esses atos de comunicação processual, eles são garantias individuais do cidadão frente ao Estado, né? A questão do devido processo legal, né, da qualidade da produção, né, dos atos confeccionados no bojo do processo, bem como aí a obediência, né, aos institutos, aos princípios básicos do Estado Democrático de Direito, a ampla defesa e o contraditório. Então você pode fazer a leitura do artigo 351 do CPP, você vai encontrar aí que a citação inicial far-se-á por mandato quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Mas antes disso, vamos tentar aqui de alguma forma tentar explicar para os senhores em um conceito um tanto quanto simplista, mas que pode de alguma forma ajudar a compreensão do que seria a citação. Então, o que seria, para que serve a citação? A citação, ela visa a dar ciência de imputação ao acusado, chamando a se defender. A gente poderia, né, fechar com essa ideia. Deixa eu tentar aqui colocar isso de uma outra cor, para ver se a gente... Deixa eu olhar aqui. Pronto. Visa da ciência de imputação ao acusado, chamando a se defender. No caso, o que seria a intimação? A intimação, ela pode ser a comunicação a parte de que foi praticado um ato no processo,
subir aqui um pouco aqui a notificação. E nesse caso, a notificação, pode colocar que é a comunicação para que a parte, o interessado, adote conduta positiva, realizando uma atividade. Acho que essa ideia aqui ela é uma ideia bem simples, básica, mas talvez seja o pontapé aqui para que nós possamos entender, a princípio de forma simplista, esses institutos. Deixa eu tentar tirar aqui para ficar uniforme. Pronto. Então tá aí na tela para vocês, temos uma ideia geral, né, uma espécie de diferenciação entre a citação, a intimação e a notificação, tá? Então tá aí para vocês, né? Bem, aí a gente, né, precisa enfrentar alguns termos, né, que a doutrina aborda. Aí nós temos aí que a citação ela pode não ocorrer, ou ela pode ocorrer de uma forma equivocada, tá? Para a gente entender o que é que seria aí os institutos da circundução e da circunduta. A falta de citação importa em nulidade, né? Apesar em que pese isso, este problema ser suprido com um comparecimento voluntário. Isso está disposto no artigo 570 do Código de Processo, tá? Mas o que seria então a circundução? Se a gente pudesse entender aí o que seria a circundução, tá? Vamos entender rapidamente aí o que seria a circundução e o que seria também circunduta. Bem, nós sabemos que a citação é uma providência essencial à validade do processo, né? Então, a falta de citação, ela importa uma sanção processual, que é justamente a nulidade, tá? Então, vale dizer assim, que o ato pelo qual se julga nula ou de nenhuma eficácia a citação, este ato, esta ação, nós chamamos de circundução. Então, o que seria circundução? É a ação pelo juiz, informando de que aquela citação ali, ela não possui eficácia, uma vez que ela ou foi feita de maneira equivocada ou sem observância dos requisitos legais. Esta ação é chamada de circundução, a ação do juiz. Ao passo que circunduta é quando você tem uma citação que foi anulada. Disse que houve citação circunduta. Então, a ação de declarar aquele ato, aquela citação nula, circundução, né? E quando a citação é declarada nula, quando há circundução, nós temos uma citação circunduta. Então é um termo que é interessante, a gente não perder aí o entendimento integral desse instituto, né, da citação. Tranquilo? Tranquilo para os senhores? Então nós vamos avançando um pouquinho, vamos aqui trabalhar com vocês agora as espécies de citação. Tá? Nós vamos agora começar a falar de citação. Já falamos aí da circundução, da citação circunduta, mas o que seria então aí as espécies de citação? Nós temos dois grandes grupos de citação. Primeiramente, a citação real ou pessoal, que é a regra no processo, e a citação ficta ou presumida. A citação real, como eu já expliquei para vocês, ela é a regra no processo. E ela pode ser deflagrada por meio da ação de um oficial de justiça, né, que vai lá entregar o mandado, né, para o cidadão que vai ser chamado a se defender no processo. Tá? Então, a citação real, que é a regra, ela vai ser praticada pelo oficial de justiça. E nós vamos estudar daqui a pouco que a citação por carta precatória,
a carta rogatória, carta de ordem, né? Todas elas são espécies de citações, né, de citação real. Ao passo que a citação ficta, presumida, onde não há certeza que houve efetivamente a citação, ela pode ser dividida aí em citação por hora certa, que é aquela em que o sujeito ali ele se esconde do oficial de justiça, ele sabe que tem um processo ali contra ele, mas ele fica se escondendo, né? Então o oficial de justiça ele vai realizar a citação por hora certa. E a citação por edital, quando o cidadão está em local incerto, não sabível ou não acessível, ela vai ser feita, né, por edital. As duas, tanto a citação por hora certa quanto a citação por edital, não há como ter certeza se o cidadão ali, que vai ser chamado no processo, se ele de fato ele soube dessa citação. Por isso que se chama de citação ficta ou presumida. Tá? Então, a regra no processo é de que a citação, ela necessariamente, via de regra, tem que ser pessoal. Tá? Tranquilo? Então, a citação por mandato, ela constitui aí a regra. Tá? Citação por mandato. Mas nós temos aí duas exceções em que a citação não ocorrerá por meio de mandato, tá? Que é a citação militar, está disposta no artigo 358 do Código de Processo Penal, e a citação em legações estrangeiras. Então, vamos fazer a leitura rápida aqui do artigo 358 para entender, né, que a citação militar ela é um pouquinho diferente. Diz o artigo 358, a citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Tá? Isso por quê? Por conta aí da inviolabilidade, né, do acesso, né, aos quartéis militares. Então, o oficial de justiça ele vai fazer a citação far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Tá? Então, é uma exceção aí à citação por mandato. E a outra, a citação feita em legação estrangeira, disposta no artigo 369. Tá? As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Tá? Vejam que nesse caso aqui, o que significa legações estrangeiras? Tá? O que significa legações estrangeiras? Tá? O que significa aí legações estrangeiras? Bem, as legações estrangeiras é justamente as citações realizadas em embaixadas e em consulados, né, que estão ali localizados em outros países. Tá? Então, as legações estrangeiras são os consulados e as embaixadas. Tá? Tranquilo até aí, gente? Então, citação, né? Essa é no caso aí, as exceções, tá? Existem aí as formalidades, né, e alguns requisitos da citação. Vou fazer aqui a leitura rápida do artigo 352, quais são as formalidades aí da citação. Bem, lá no mandado de citação, deve-se indicar o nome do juiz, o nome do querelante, né, naquelas ações penais privadas, o nome do réu, a residência, qual a finalidade para que é feita a citação, o juízo e o lugar, e a subscrição, né, do escrivão e a rubrica do juiz. Tá? Então, essas são as formalidades. E quais são os requisitos, né, da citação por mandado? Então, artigo 357. São requisitos para a citação por mandado: leitura do mandado ao citando pelo oficial e entregando a contrafé, na qual se mencionarão o dia e hora da citação. Né? Então, você vai lá, o oficial de justiça faz a leitura do mandado, entrega a contrafé ali para o cidadão que está sendo citado. Tá? E a declaração do oficial na certidão que esta contrafé ela foi entregue ou ela foi recusada. Tá? Então, esses são os requisitos aí da citação por mandado. Tá? Tranquilo? Lembramos mais uma vez que a citação militar ela ocorre por intermédio do chefe do respectivo serviço, tá? E é disposto aí do que está previsto no artigo 358, tá bom? Nós já vimos isso, a gente vai passar aqui essa parte da citação militar, você pode fazer a leitura e transcrever o artigo 358, tá?
Como é que funciona a citação de preso? Tá? Como é que funciona a citação de preso? Como nós já falamos, a regra é que a citação ela tem que ser feita pessoal. Tá? Então, no caso do preso, a citação, haverá citação pessoal, só que haverá comunicação dessa citação, né, para o diretor. Tá? Então, precisa ter aí a comunicação para o diretor. Pergunta, por que isso? Tá? Porque antigamente, quando o cidadão era citado do processo, ele era citado já para comparecer em juízo. Então, nesse caso, ele precisaria se ausentar ali do estabelecimento prisional. Tá? E ainda um pouquinho o Código de Processo Penal, né, sempre se remodelando, se modificando, né? Hoje nós temos aí o pacote anticrime que de alguma forma alterou substancialmente o Código de Processo Penal. Mas, enfim, existe ainda esta regra, até porque o preso, para que ele venha a ir para a audiência, nesse caso não para apresentar somente a resposta à acusação, mas também para comparecer na audiência de instrução e julgamento. Então, o diretor da penitenciária, ele precisa se organizar, ele precisa, né, organizar o preso, o traslado do preso ali junto para o fórum, tá? Então, por isso que é importante fazer a citação do preso, é pessoal, mas ela tem que ser comunicada, né, ao diretor do estabelecimento. Comunicado a data da audiência, né, quando houver já a designação de audiência para tanto. Da mesma forma, o funcionário público, tá? Da mesma forma, o funcionário público, tá? Por que o funcionário público, a citação tem que ser também pessoal, viu, gente? Então, militar, no caso, a citação tem que ser por intermédio do chefe, preso pessoal, tá? E no caso funcionário público, também a citação tem que ser pessoal, tá? Por que tem que ser pessoal, mas ela precisa ser comunicada, no caso, ao chefe da repartição, ao, né, superior hierárquico daquele funcionário público que, porventura, hoje esteja sendo citado de um processo, tá? Porque isso, da mesma forma, tá? Funcionário público, ele é um agente público que presta um serviço público. E o serviço público, por conta do princípio da continuidade do serviço público, o serviço público não pode parar. Então, nesse caso aí, o funcionário público ele é citado, mas o oficial de justiça precisa comunicar ao chefe da repartição, né, a citação realizada ali do funcionário público. Tranquilo até aí, gente? Então, o que acontece? Deixa eu passar aqui o próximo. Citação por carta precatória. Já vimos aí a citação pessoal. Então, o que acontece quando alguém reside em outra comarca? Então, o oficial de justiça, imagine que o processo tramita na cidade de São Luís e o cidadão mora, por exemplo, na cidade de Rosário. Então, nesse caso aí, segundo aí o artigo 353, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante carta precatória. Tá? Então, carta precatória ocorre na hipótese em que o réu residir em comarca distinta da jurisdição do juiz do processo. Tá? Então, é o que nós chamamos de carta precatória. Tá? Quais são as formalidades da carta precatória? Mesmo jeito lá da citação, né? A carta precatória deverá indicar o juiz deprecado e o juiz deprecante, o juiz de origem e o juiz destino. Então, o juiz daqui da comarca de São Luís irá enviar uma carta precatória para o juiz da comarca de Rosário. Tá? Que mais? A sede da jurisdição de um e de outro, obviamente, e também a finalidade para a qual é feita a citação, com todas as suas especificações a teor da norma do artigo 354 do Código de Processo Penal. E também, obviamente, o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Então, essas são as formalidades aí da carta precatória. Tá? Vocês já ouviram falar de carta precatória itinerante? Carta precatória itinerante. Tá? Vamos ler o parágrafo 1º do artigo 355.
parágrafo 1º do artigo 355. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos da efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Tá? Então, vamos lá. Imaginemos o seguinte exemplo. O juiz aqui da comarca de São Luís envia uma carta precatória para o juízo da comarca de Rosário, informando lá que o réu precisa comparecer, né, tal dia para uma audiência. O oficial de justiça irá cumprir, lá de Rosário, irá cumprir essa determinação, né, essa carta precatória, só que ao chegar na residência lá do réu, em Rosário, alguém o informa que este está residindo, por exemplo, aí em Barreirinhas, né, uma outra cidade, uma outra comarca. O que vai fazer aí o juiz, lá, o juízo da cidade de Rosário? Se der tempo, é isso que diz aqui o parágrafo 1º, tá? Se houver tempo, ele pode, né, enviar aquela carta precatória sem a necessidade de retornar para São Luís, mandando esta carta precatória lá para Barreirinhas. Tá? É o que se chama de precatória itinerante. Veja que aqui não há a obrigação de se fazer isso, uma vez que, caso não haja tempo, o juízo da cidade de Rosário ele pode retornar os autos, informando para o juiz da comarca de São Luís, né, a informação, né, informando aí para o juiz que o réu ele se encontra lá em Barreirinhas. Aí o juiz da cidade aqui da comarca de São Luís irá expedir uma carta precatória lá para a cidade de Barreirinhas. É isso que chama-se de carta precatória itinerante. Tá? O que seria a carta de ordem? Tá? O que seria a carta de ordem? Bem, acusado no estrangeiro em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo da prescrição até seu cumprimento. Artigo 368. Estando acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do processo de prescrição até o seu cumprimento. Percebam que eu coloquei em negrito para vocês, em lugar sabido. Então, o cidadão, ele reside no Canadá. Então, o juízo aqui do Brasil, vamos imaginar que São Luís, ele vai expedir uma carta rogatória, isso com a intermediação e o auxílio aí, né, dos Ministérios das Relações, né, Exteriores, Ministério da Justiça, enfim, contando ainda com a colaboração lá do país destino, onde essa carta rogatória irá ser cumprida, lá no caso no Canadá. Lembrando que a carta rogatória também é o instrumento devido para a citação, quando o cidadão está em consulado ou nas embaixadas, né? Então, nesse caso aí, também será por meio de carta rogatória. Em lugar sabido por quê? Porque se não sabe onde o sujeito mora lá no Canadá, essa carta vai ser cumprida onde? Para quem? Então, não se sabe. Então, cuidado, porque a carta rogatória ela tem que ser cumprida, mas é necessário que se saiba onde o indivíduo, qual é o endereço dele lá no estado estrangeiro. Tá? Tranquilo? As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas também mediante carta rogatória, como nós já registramos aqui para vocês. Se o acusado estiver no estrangeiro em um local incerto e não sabido, neste caso, não sei onde ele mora, não sei onde ele está. Tá? E aí, como é que vai ser a citação dele? A citação será por edital. Tá? Toda vez que não se sabe onde reside, né? O réu está em local incerto, não sabido, não acessível, então a citação terá que ser feita aí por meio do edital.
tá? Bem, quando o processo criminal tramitar em tribunal, você sabe que os tribunais, né, os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais superiores, existe o que nós chamamos de competência originária dos tribunais. Dou um exemplo. Imagine aí que o governador do estado esteja respondendo uma ação criminal. Onde é que ele responde? No STJ. Ou então o prefeito municipal esteja respondendo por um processo criminal. Onde é que ele responde? No Tribunal de Justiça, se o crime for, né, um crime de competência da Justiça Comum Estadual. E aí, nesse caso, como é que vai ser feita esta citação? Carta de ordem dá a ideia de um tribunal e um juízo. Tá? Então, o tribunal, né, vai expedir uma carta para o juiz. Né? Então, quando o processo criminal tramitar em tribunal, a citação será efetivada mediante carta de ordem, que é também uma forma de citação. Tranquilo até aí, gente? Nós vamos aí avançando o nosso conteúdo. Vamos falar agora da citação por edital. Tá? Vamos falar agora da citação por edital. Talvez essa citação por edital seja um dos, talvez, grandes problemas, né, quando se trata em citação. Tá? Então, primeiramente, a citação por edital ela está prevista aí no artigo 361 do Código de Processo Penal. Vamos fazer a leitura rapidinho aqui, tá? Porque você pode depois pausar o áudio e acompanhar comigo com calma. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Tá? Então, a citação por edital, gente, está aí no artigo 362, ela, como nós já explanamos, é de natureza ficta, é um tipo de citação presumida. E deve ocorrer em situações, né, excepcionalíssimas, né, quando não for possível encontrar o réu, né, a exemplo, quando o réu muda de endereço aí, né, então ninguém sabe onde ele está. Tá? Então, veja aí que a carta por edital, né, a citação, perdão, por edital, ela ocorre nas hipóteses em que o réu não estiver em local incerto, né, quando ele estiver em local incerto e não sabido. A gente aproveita para trazer um pouquinho aqui a chamada aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal. Então veja aqui que o Código de Processo Civil ele é um pouquinho mais rico, ele avançou um pouquinho aí nessa questão da citação por edital. Então, o Código de Processo Civil diz, no artigo 256, inciso 2º, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar do citando, ou inacessível ou ignorado, né? Inacessível está aí, né? Eu imagino lá um país que se recusa o cumprimento de uma carta rogatória, o cidadão não sabe onde é que está, aí vai ser feita a citação por edital, tá? Ou então, imagine que o cidadão está num local onde o oficial de justiça não consegue chegar, num local muito perigoso, onde não é possível, de fato, né, é inacessível aquele local. Então, nesse caso também, é possível a chamada citação por edital. Quais são os requisitos da citação por edital? Nós vamos encontrar os requisitos aqui no artigo 365, tá? No artigo 365. Então, o edital de citação indicará o nome do juiz, que a determinar, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, tá? É alto, é moreno, cabelos longos, usa uma tatuagem, enfim, porque às vezes nem sempre é possível se saber ali, né, a identificação do réu, bem como a sua residência, profissão, se constarem no processo. O fim, para que é feita a citação, o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer, o prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Tá? Então, esses aí são os requisitos, né, da citação por edital. Tá? São os requisitos aí da citação por edital. Tá? Vamos ver o seguinte, o edital ele deve ser o mais completo possível com a transcrição, né, da narrativa da denúncia. Para isso, a gente faz a leitura de duas súmulas importantes, a súmula 366 do STF e a súmula 351 do STF. Você pode aí acompanhar aqui a leitura, tá?
O que diz a súmula 366 do STF? Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce jurisdição. Tá? Vou explicar um pouquinho melhor aí, merece um pouquinho de atenção a questão da súmula 351. Imaginemos aí o seguinte exemplo. Né? Proposta ação penal em que se imputa aí a prática de um crime a alguém, por exemplo, crime de estupro, a um réu que já está preso por outro crime, mas ele se encontra na mesma unidade da federação. Então, o cidadão está preso aqui já em São Luís, está aqui em Pedrinhas, e ele é citado por um outro crime. Aí, o que acontece? O juiz verifica ali, o juiz natural, né, analisa a inicial, recebe a denúncia e determina a citação, né, do denunciado para que ele compareça ali, para que ele responda à acusação, enfim. Só que aí o que acontece? Ninguém sabe onde o cidadão está, aí faz-se a chamada citação por edital. É afixado, né? Primeiramente, esse edital é colocado lá no painel dentro do fórum, né, no mural ali do fórum. Você pode encontrar, você visita lá o fórum, vê lá várias citações por editais, e ele vai ficar lá pelo prazo de 15 dias. Tá? Fica lá pelo prazo de 15 dias. Obviamente que hoje ninguém vai aí, né, no fórum verificar se tem algum processo contra si. Né? Ninguém vai fazer isso. Tá? Então veja que o edital ele tem que ser fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo, no caso no fórum, nos murais, e também tem que ser publicado pela imprensa, viu gente? Onde houver, óbvio, né? Tem lugares que não tem, né? Então tem que ser publicado na imprensa no jornal de grande circulação, devendo ainda a fixação ser certificado pelo oficial de justiça que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão da qual conste página do jornal com a data de publicação. Está previsto no parágrafo único do artigo 365. Tá? Então veja que, muito provavelmente, voltando aqui à súmula 351, o juiz que determina a citação por edital de alguém que está preso na mesma comarca, é possível isso, professor? É. Tá? Se ele tivesse em outra comarca, estivesse cumprindo uma pena, por exemplo, no Ceará, seria mais difícil o juiz aqui de São Luís, né, ter ciência, até porque os sistemas nem sempre são interligados. Né? Mas se ele estiver aqui em Pedrinhas, o juiz ele precisa saber, né? O juiz estadual precisa saber. Né? Então, não é possível fazer citação por edital quando o réu preso estiver cumprindo uma pena na mesma unidade da federação. É isso que diz aí a súmula 351, que se isso ocorrer, né, esta citação por edital, ela precisa ser considerada nula. Tá? Nula. É isso que diz, é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade de federação em que o juiz exerce jurisdição. É nula a citação por edital. Tranquilo? Bem, voltando aqui, falando ainda um pouco de citação por edital, nós já vimos aí qual é o procedimento, né? Procedimento, o edital será fixado à porta do edifício, onde funcionar o juízo, será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial de justiça que a tiver feito, e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data de publicação. O que vai acontecer? Né? Prazo aí de 15 dias, tá, gente? O que vai acontecer? Você acha que o réu ele vai tomar ciência que há um processo contra ele? Muito provavelmente não. Bem, se ele não vai tomar ciência, ele não vai constituir advogado, ele não vai comparecer em juízo, ele não vai apresentar resposta à acusação. Tá? Então, o que acontece se o réu, né, citado por edital, não comparecer em juízo e nem tampouco constituir advogado? O que vai acontecer, caríssimos? Tá? O que vai acontecer? O processo ele
transcorre normalmente? Sim ou não? Não. O processo não vai transcorrer normalmente. É o que hoje a doutrina chama de crise de instância. Por que se chama de crise de instância e o que significa essa crise de instância? Significa dizer que se o cidadão for citado por edital, não comparecer, não constituir advogado, o que vai acontecer? Nós vamos fazer primeiro aqui a leitura do artigo 366, que ele vai explicar. Se o acusado citado por edital não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312, óbvio que se houver ali os requisitos da prisão preventiva. Tá? Então, perceba aí qual é a consequência lógica, né? Suspensão do processo e do prazo prescricional. Então, ninguém sabe, vai ficar suspenso por quanto tempo, e aí a questão da impunidade, onde é que o réu se encontra, veja a complexidade disso tudo, tá? É o que a doutrina chama aí de estado, né, de crise de instância, tá? E aí veja que, além disso, o STJ tem uma súmula que trata sobre isso, que é a súmula 455, a gente vai ler aqui, que a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. E é óbvio que essa urgência aí, caríssimos, ela deve se embasar, né, na medida, nas hipóteses, né, de iminente perecimento ou desaparecimento da prova, que se pretende aí produzir, mesmo o cidadão estando em local aí, que ninguém sabe onde é que se encontra, né? Uma vez que foi citado aí por edital, tá? Então, vamos lá, gente. O que acontece? Deixa eu pular aqui rapidinho. Só um minutinho. Pronto. Qual o prazo da suspensão do processo? Qual o prazo da suspensão aí do processo? Rapidamente, é importante dizer para vocês que o Código de Processo Penal ele estabelece prazos de dilação diferentes, tá? Nas hipóteses aí específicas para a citação por edital. Então, a regra, nós já vimos, é de que se o réu não for encontrado, ele será citado por edital no prazo, né, de 15 dias. Tá? Isso é importante mencionar. Esse prazo aí não se confunde aqui com o prazo da suspensão, né, do prazo prescricional. Tá? Então, vamos lá. O STJ, nós já lemos a súmula, né, o período de suspensão do prazo, súmula 415, tá? Súmula 415, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pela pena máxima, é regulado pelo máximo da pena combinada, tá? Pelo máximo da pena combinada, tá? Como é que funciona isso, professor? Né? Quanto tempo é isso? Então você vai olhar, se o cidadão, por exemplo, está sendo processado pelo crime, sei lá, pelo crime do artigo 155, né? Se bem que 155 a pena de 1 a 4, né? 157, que a pena é um pouquinho maior. Vamos imaginar que a pena seja de 12 anos. Se a pena máxima é em 12 anos, quanto tempo prescreve isso? Então, esse tempo aí de prescrição é o tempo que esse processo ficará suspenso, né? E é o tempo também que ficará suspenso aí o chamado prazo prescricional. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, vamos aqui adiante. Citação por hora certa. O que é a citação por hora certa? Citação por hora certa, artigo 362 do CPP, é quando o acusado se oculta para não ser citado, né? Então, para que não ocorra a citação por hora certa, haverá necessidade de 3 tentativas. O oficial intimará qualquer pessoa da família ou vizinho capaz de transmitir o aviso, que retornará no dia seguinte, tá? Nesse caso, caríssimos, eu coloquei na tela para vocês, não haverá suspensão do processo, tá? Aí é diferente. O cidadão, ele sabe que tem o oficial de justiça ali na cola dele e ele se esconde. Então, o oficial de justiça vai lá, informa alguém da família, informa um vizinho,
que ele esteve lá e disse, ó, tal dia eu estaria aqui. Então, se ele não estiver, né, a citação será feita por hora certa. Nesse caso, não há suspensão do processo, o juiz nomeia um defensor dativo e o processo ele vai transcorrer-se normalmente, tá? O processo vai transcorrer-se normalmente, tá? Já chegando aqui para os finalmente, tá? Quanto à questão dos prazos processuais, estes irão fluir a partir de sua efetivação, segundo o súmula 710, tá? Não é da juntada do mandato, como ocorria lá no processo civil, é do dia da sua efetivação, e considerando que o prazo é processual, sempre excluirá o primeiro dia e incluirá, né, o dia do termo final. Lembrando ainda que as intimações dos membros do Ministério Público, né, e Defensoria e também advogado dativo serão pessoais, com vistas dos autos, tá? Serão pessoais com vista dos autos, né, Ministério Público, Defensoria e advogado dativo, tá? Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre os efeitos da revelia no processo penal, tá? Efeitos da revelia no processo penal. Todo mundo entende um pouquinho o que é a revelia, né, no processo civil, né? Cidadão não comparece ao ato, né? E aí, nesse caso, o juiz ele vai ter como verdade tudo aquilo que foi imputado pela outra parte no processo. Isso não ocorre aqui no processo penal, não é a mesma consequência. Então, o que seria a revelia, gente? Bem, a revelia é uma manifestação ou falta de manifestação do réu. Na verdade, é uma forma de rebeldia, né, como diz a doutrina, né? O réu que não atende o chamado do juízo, ele é revel, é contumaz, ou seja, ele é alguém rebelde. Então, uma vez declarada essa revelia, o acusado deverá sofrer alguns efeitos, né? Só que aí, no caso, não é a mesma coisa no processo civil. Então, qual é o primeiro efeito aqui? Está aí na tela para vocês. Ele não será mais intimado dos atos processuais, com ressalva para a sentença, né? Então, ele não será mais intimado. É que no processo penal, diferentemente do processo civil, você sabe que existe a defesa do advogado, a chamada defesa técnica, o advogado do réu, o defensor público, enfim. E também existe a autodefesa, né? Então, existe a manifestação do réu. Quando ocorre uma intimação, ela tem que ser feita tanto para o advogado quanto para o réu. Então, nesse caso aqui, ó, efeito da revelia, não será mais intimado dos atos processuais. Esse é o primeiro efeito aqui da revelia no processo penal. Nós trabalhamos a fiança, que é uma espécie de cautelar, é uma espécie de garantia que se dá em juízo, que pode ser paga por meio de dinheiro, por meio de joias, né? Nós já vimos isso, que a fiança ela é uma medida cautelar, né, consubstanciada na possibilidade do réu ficar em liberdade provisória e comparecer e colaborar com o processo. Então, nesse caso, um dos efeitos da revelia seria a chamada quebra da fiança. E nós lembramos, né, o que é a quebra da fiança. O cidadão vai perder ali, né, metade do valor que sobrar, né, se for um pagamento em dinheiro, enfim, depois de deduzidas ali as custas e eventuais indenizações no processo. Tá? Então ele vai, e ainda mais o juiz pode até decretar prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos. Tá? E aí, mais uma vez, né, repetindo, como o efeito da revelia aqui no processo penal não é a mesma coisa, né, no processo civil, não importa aqui em verdade, ou seja, em confissão ficta, quando o cidadão ali não comparece, né, em juízo, não se manifesta, enfim. Tá? E só para finalizar, o Código de Processo Penal ainda prevê a revelia, né, nas hipóteses lá no âmbito do Tribunal do Júri, quando o acusado regularmente intimado deixa de comparecer à sessão, né, do julgamento. Nesse caso aí não ocorrendo, né, a crise de instância, porque nesse caso aí, né, o processo irá normalmente, porque o júri ele pode ocorrer mesmo quando o réu está solto, tá bom? Então, gente, eu sei que tem muita coisa para trabalhar. Eu peço aos senhores que façam as suas complementações em casa, com calma, aproveitando esse tempo para fazer os estudos. E um apanhado geral aqui para vocês, tá? A citação pode ser ficta ou pode ser real, né? A citação feita por mandato, ela tem que ser pessoal via de regra. Existe ainda a citação por edital, que é essa que nós vimos aí, a questão da crise de instância, tá? E a citação por hora certa. Tá bom, gente? Acho que por hoje é só.
Na semana que vem eu vou publicar uma outra aula, né? Nesse caso agora sobre sentença. Então lá nós vamos aproveitar para entender quais são os tipos de decisões no processo, o que é emendácio libere, o que é mutácio libere e assim por diante, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, vai desculpando aí pela gravação um pouco amadora, né? Eu não tenho muito costume de fazer isso, enfim, mas é a forma de colaborar para que os senhores não percam aí, né, os conteúdos e se motivem ainda mais para estudar em casa, tá? Um forte abraço e até a próxima.